Olá torcedores corintianos, sejam bem-vindos ao canal Alma Corintiana. Antes de tudo já peço aquele like e que siga o canal. Vamos às últimas notícias do Timão. Quem vai ser o técnico do Timão? Vojvoda está recusando todo mundo e Galhardo está descartado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do novo técnico do Timão? O Vojvoda tá recusando todo mundo, o Galhardo tá descartado. Então o clube tá olhando outras opções e eu vou apresentar para você aqui agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Você sabia que o plano A, ou pelo menos o alvo inicial do Corinthians, era mesmo do argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que pediu uns dias ao presidente Marcelo Passo para pensar na sua vida se ele renovava ou não seu contrato, porque a ideia do Fortaleza, é claro, é manter o Vojvoda, dos grandes trabalhos da temporada nos últimos 2 anos, levou o Fortaleza para a Libertadores e o Fortaleza ofereceu a ele um projeto de permanência e tudo mais. O Vojvoda pediu para pensar porque realmente, foram 2 anos lá no clube, talvez ele tenha entendido de que poderia avançar na carreira, e aí não tô desmerecendo o Fortaleza, não, tô pensando que às vezes ele pode ter um entendimento de que encerrou o ciclo, que é um novo desafio, e viu o seu nome ser especulado em grandes clubes do futebol brasileiro. Pois bem, a partir de então, o Vojvoda começou a receber sondagens, contatos, interesse, alguns mais efetivos, outros apenas um contato inicial. O Vasco foi o primeiro a formalizar realmente um interesse e o Vojvoda já tratou de recusar. O Vojvoda não vai fechar com o Vasco para a próxima temporada. O Atlético Mineiro, que também procura um técnico depois da saída do Cuca, também manifestou interesse, e o Vojvoda, como está ainda pensando na possibilidade, já no dia de hoje o Galo resolveu dizer que não vai esperar por Vojvoda e vai buscar um outro profissional no mercado. E eu já volto a falar do Galo, porque é interessante que tem uma informação que surgiu no dia de hoje a respeito de técnicos disponíveis. E aí a Rádio Itatiaia publicou ao longo do dia de que a tendência mais forte nesse momento é justamente o Vojvoda renovar com o Fortaleza, permanecer por lá. Isso atrapalha os planos do Corinthians, que tinha no Vojvoda pelo menos um dos nomes possíveis, cotados, ou pelo menos ali discutido para que ele possa assumir o timão na próxima temporada. Aí a gente vai para um outro nome. O Marcelo Galhardo, ex-River Plate, também foi contatado pelo Rodrigo Caetano, executivo de futebol do Galo, que disse o seguinte: o salário dele é muito alto e ele já me disse que não quer trabalhar nos primeiros 6 meses do ano de 2023 e depois rumar para a Europa. Ou seja, ele não está só descartado no Galo, ele está descartado no futebol brasileiro, na América do Sul e nos primeiros 6 meses do ano. Esqueçam Marcelo Galhardo, que era pelo menos uma possibilidade, Aqui no Brasil a gente sempre olhava para o Galhardo já no River, ele disponível então, seria um nome super cotado aí, mas não é o caso. Então o Vojvoda deve ficar no Fortaleza. O Galhardo tá descartado. E aí? E agora? Bom, a gente começa a pensar em outros nomes. Tem uma informação do dia de hoje, trazida pelo Samir Carvalho, que houve uma reunião da cúpula corintiana para definir, colocar na mesa alguns nomes, para que esses nomes sejam estudados. O Duílio é um cara que não é centralizador, pelo contrário, então ele divide muito com seus pares ali, o Alessandro Nunes, o Roberto de Andrade, sobre as decisões do clube. Com o treinador não seria diferente. Então eles colocaram ali na mesa alguns nomes e ainda não há um consenso, mas existem alguns nomes que começam a aparecer. A gente tem algumas pistas. Se sabe que o Corinthians vai buscar um técnico estrangeiro. A ideia do Duílio é não economizar e trazer um técnico de ponta. O que seria um técnico de ponta? Bom, eu sei que isso é relativo. Muitos talvez não conhecessem o Vitor Pereira, apesar de um trabalho exitoso no Fenerbahçe, em outras equipes de Portugal, de vários países que ele rodou, enfim, um cara que tem um respeito do mercado internacional. O Duílio quer um técnico pelos métodos, pela capacidade de observação de atletas, de modernização do planejamento da temporada, de busca de atletas da categoria de base, enfim, quer justamente um técnico estrangeiro e de ponta. O primeiro nome que vem
desses que estão cogitados é o do Eduardo Cudê. Mas o Cudê, hoje, ele tá... Como é que eu vou dizer para vocês? Ele tá no mesmo rol, ou talvez até perdendo um pouco espaço para outros europeus. Porque o Duílio, nesse momento, está olhando também técnicos com grande representatividade na Premier League, de técnicos que atuaram em Liga dos Campeões da Europa, para poder trazê-lo ao Corinthians. Não que o Cudê não tenha uma experiência vasta, inclusive treinando um clube espanhol, Celta de Vigo, sem grandes êxitos, é verdade, mas teve uma participação lá, tirou o time da zona do rebaixamento na primeira temporada, na segunda já não foi tão bem, teve um bom trabalho no Inter, teve um bom trabalho no Racing, já conhece o futebol brasileiro. O Cudê, para mim, inclusive disponível no mercado, seria o mais fácil, mais simples de você fazer. Ele tá aqui, ele tá na América do Sul, ele tá no continente, se ele quisesse trabalhar aqui, por exemplo, né? Eu acho que seria legal você fazer uma proposta. Agora, outros nomes surgem no radar do Corinthians e são dois portugueses. O primeiro deles é Bruno Lage. Bruno Lage tem 45 anos e deixou recentemente o Wolverhampton da Inglaterra. Ele ficou mais de um ano por lá, só que o aproveitamento dele é muito baixo. Ele teve 37% de aproveitamento em 51 jogos. Ele teve 19 vitórias, 10 empates e 22 derrotas. Não foi uma passagem muito boa. Porém, foi campeão português pelo Benfica na temporada 2018-2019.